Como vai, pessoal? Tudo bem? Na análise de hoje eu quero trazer uma fonte que a gente ainda não teve a oportunidade de explorar em edições anteriores. A gente vai trazer o conteúdo aqui do pessoal da comunidade M&As do Brasil, edição 93. Essa turma faz algumas análises bem cirúrgicas e diretas sobre o que está acontecendo no mercado de transações privadas como um todo, tá? E essa edição que eu vou mostrar para vocês, ela é uma análise de uma fatia entre 20 de agosto e 2 de setembro, ok? E antes de cair para dentro da análise do pessoal e explorar um pouquinho das oportunidades, a gente não pode esquecer que o nosso mercado, o mercado da construção civil, ele é completamente relacionado a fatores econômicos. E quando a gente fala de economia, a gente acaba ficando muito volátil quando esse mercado gera incertezas. Nós estamos falando de um momento em que vivemos nas últimas semanas, até no último mês, de facções criminosas envolvidas em grandes escândalos dentro do Brasil, com operações na Faria Lima. Estamos vivendo um cenário extremamente conturbado na política brasileira, o que gera também uma certa insegurança e instabilidade para o setor da construção como um todo, além de diversos conflitos geopolíticos de fora do Brasil, de conflitos políticos também envolvendo Estados Unidos e algumas outras nações, e que traz para o mercado brasileiro um momento sóbrio, com oportunidades que existem sim, mas que precisam ser analisadas. E esse também, mais uma vez, é o intuito desse material. É um material que começa a trazer o porquê de cada uma dessas ações para que a gente fique ligado a movimentos que estão acontecendo nesse momento. Tá? Então, mesmo com tudo isso, esse período aqui foi possível analisar 30 oportunidades, 30 deals que foram realizados dentro desse espaço de tempo, e um valor de transação aí de quase 5 bilhões de reais. Ou seja, mesmo com tudo isso, existe negócio rolando. E aqui tem todas as transações que aconteceram, né, valores declarados e qual é o segmento e a indústria de cada uma dessas transações. Eu não vou me ater a esses dados nesse momento, vou trazer o que importa apenas para o setor da construção nesse primeiro momento, tá? Mas antes de analisar as oportunidades, eu quero trazer essa análise como um ponto de partida para a gente começar a fazer a análise do todo, tá? O mercado de M&As no Brasil, ele sofreu muito em três grandes pontos. A gente olha de 2019 até os dias de hoje, nós tivemos três grandes quedas abruptas no setor. Uma delas ali em meados de 2020, por conta do advento da Covid-19, e se vocês procurarem na história, tinham várias transações que estavam para acontecer e de repente elas foram congeladas por conta da pandemia, tá? Nós vivemos algo muito parecido, talvez até nos mesmos níveis de queda de transação no período de 2022, por conta da alta taxa de juros no Brasil, tá? As altas tarifas aqui no Brasil. Isso também segurou muito o mercado, e agora a gente tem vivido a época do tarifaço, né, que está sendo aplicado aí não só no Brasil, mas em outras nações por conta aí do governo americano. Então, essa é o terceiro movimento que a gente acompanha de baixa de M&As acontecendo no Brasil, ok, pessoal? E mesmo com isso, eu quero trazer algumas oportunidades que eu separei aqui para a gente, que acho que pode fazer sentido para alguns parceiros aí da ConstruConnect, de vocês que acompanham o nosso trabalho constantemente. Eu vou começar, talvez, do que eu tenho uma análise talvez mais superficial, e para outros que contam oportunidades aí de médio e longo prazo para nós. E aqui, iniciando pela maior transação da XP, a XP Malls aí vendeu 9 fatias de shoppings que eles tinham. Foi a maior transação de quase 1,6 bilhões de reais, tá? Onde eles deixaram de operar aí shoppings como o próprio Tietê Plaza Shopping e alguns outros, para conseguir cumprir
com alguns pagamentos que eles tinham que fazer por conta das aquisições que eles acabaram de fazer, ok? Então, aqui nessa matéria, todos esses links vão estar aqui nos comentários do vídeo, tá? Outra transação que chamou muito a nossa atenção é a TRX, que vendeu 2 lojas ocupadas atualmente pelo Grupo do Açaí, em operações que somam aí quase 160 milhões de reais, tá? 2 lojas que agora passam a ser inquilinos do Grupo TRX, uma delas do Açaí de Teresina e a outra de Goiânia. E aqui fica o alerta para a gente se vai acontecer algum movimento de reocupação desses espaços aí no médio e longo prazo. Eu acho que são 2 oportunidades que vale muito acompanhar de perto, ok, pessoal? E acompanhar também esse fundo. Eu quero trazer primeiro uma notícia que eu trouxe ali também no LinkedIn sobre a Impasa, que deve investir aí quase 12 bi em usinas de etanol na região do Mato Grosso. A região centro-oeste está sendo muito explorada por muitos fornecedores, tá? Tem chamado muita atenção por conta da sua capacidade de receber aí plantas industriais, ok? E uma dessas usinas deve ser construída do zero, ok? Nessa JV entre a AMAGGI e a Impasa, ok, pessoal? Então esse é um investimento de quase 2,5 bi que vai acontecer ali na região de Rondonópolis, e esse recurso ele vai ser investido com o próprio caixa das companhias, tá? Sem precisar aí de financiamento de bancos ou iniciativas externas. Esse aqui é um movimento para a gente acompanhar bem de perto, ok? São 2 grandes empresas e um mercado aí extremamente consolidado dentro do agro. Uma outra transação que eu também quero trazer para o nosso holofote é sobre a Raízen, que vendeu 2 usinas para a Cocal, uma transação de 1,3 bilhões de reais. São 2 usinas aí que estão sediadas no Mato Grosso do Sul, e esse movimento ele passa a capacidade produtiva que antes estava na mão da Raízen, agora para o pessoal da Cocal. Acredito que aqui deva acontecer algumas adequações de estrutura, vale também ficar de olho tanto para a Raízen, para novas possibilidades de transações das suas usinas, quanto para a própria Cocal aí que está acabando de receber mais 2 usinas para dentro do seu portfólio. Outro grupo que vale muito acompanhar de perto é o Grupo Boom, que acabou de anunciar também a aquisição de um grupo de empresas formado pelo Grupo CSI, com o foco no tratamento de tecnologias de sementes. O Grupo Boom tem uma operação já consolidada no Brasil, no segmento de mineração e de produção de insumos agrícolas, e agora com essa aquisição eles vão começar a atuar também para frentes de sementes. A gente sabe aqui que existe uma grande oportunidade para salas limpas e laboratórios voltados para esse tipo de operação, ok? O valor da transação ele não foi anunciado aqui na matéria, mas é uma operação que vale muito acompanhar de perto. Agora, saindo completamente desse mercado do agro e indo para o mercado de energia, tem uma grande matéria da Brasil Journal sobre o setor de energia, falando aqui um pouquinho sobre o crescimento das fontes de geração eólica e solar no Brasil, tornando cada vez maior a matriz energética brasileira, saindo daquele modelo convencional que a gente conhece e trazendo para um novo modelo. Isso está gerando uma repercussão gigantesca para grandes grupos sobre a distribuição dessas energias. Se a gente acompanha de perto, grupos como Casas dos Ventos e outras mais estão fazendo um baita movimento para conseguir readequar para esse novo modelo de como o mercado vai se comportar. Completamente fora de energia, fora também do setor do agro, o Mercado Livre anunciou durante esse período a compra de uma farmácia modelo. Isso é pelo seguinte motivo: o Mercado Livre, a partir dessa farmácia modelo, ela vai conseguir comercializar os remédios, medicações, através da plataforma, com a retirada nessa unidade que foi comprada em um ponto estratégico no bairro de Abaquara. Se esse modelo funcionar, turma, deve acontecer um grande movimento aí nos próximos meses e talvez anos no Mercado Livre, adquirindo farmácias por todo o Brasil para conseguir comercializar medicamentos e distribuir nos seus pontos físicos. Isso vai completamente
ao contrário de tudo que eles vêm fazendo a nível logístico, a nível de entrega, com tempo recorde de mercadoria na casa das pessoas, mas para adequar dentro do que a gente tem na legislação brasileira. Esse é um movimento piloto que com certeza eles devem estar acompanhando bem de perto para fazer dar certo e expandir. Então, turma, essas foram algumas análises que a gente trouxe aí para encerrar o setembro e começar a conseguir entrar no último trimestre de 2025 com um certo olhar de para onde o mercado está indo. Lembrando que no próximo ano a gente tem um ano de eleições e copas que vai continuar gerando essa incerteza no mercado da construção, mas quando a gente olha de perto para movimentos como esse, a gente consegue ter um direcionamento claro sobre como cadenciar a nossa estratégia no dia a dia. Então, mais uma vez, se você me assistiu até aqui, eu quero agradecer, quero pedir para que você compartilhe esse conteúdo aí com o seu ciclo profissional que possa fazer sentido. Quando você curte, comenta e compartilha esse conteúdo, as redes elas entendem que é um conteúdo relevante, é um conteúdo que pode fazer sentido aí, não só para você, mas para outras empresas, e a gente vem cada vez mais trabalhando em conseguir entregar um conteúdo de qualidade para que você consiga trazer o protagonismo comercial para dentro de casa. Então é isso, vejo vocês nas próximas edições e até logo!